Bom, acho que o primeiro assunto, para já começar na pauta quente, né, é essa questão do dólar. Tem chegado muitas perguntas lá na minha caixa do Instagram, e eu vi vídeos saindo conteúdos assim com muito view, porque o pessoal tá achando que será o fim do dólar agora. Eu queria até ver tua opinião, Fábio, porque você tá nos Estados Unidos, você mora lá. Então os americanos podem estar com uma concepção diferente do que está acontecendo em comparação ao brasileiro. Só para ambientar vocês, o Lula agora está na China, inclusive, e ele fez um discurso falando que não sabe por que o dólar é o padrão monetário mundial. Eu fico imaginando os democratas americanos que Meu apoiaram o Deus do Lula céu. vendo isso, né? E o Brasil já tem acordo para fazer comércio com a China diretamente em yuan, sem depender do dólar. A China está fazendo a mesma coisa com os russos, com os árabes da Arábia Saudita, com os iranianos. Deve fazer com outros países, já que é um parceiro comercial muito relevante para boa parte do globo. E isso poderia ameaçar a posição do dólar. Então, o que vocês acham? Essa queda tem a ver com isso? Realmente o dólar está correndo perigo? Qual a opinião de vocês? Olha, primeiro a gente tem que separar as coisas, né? O que está acontecendo com o dólar real ou com o dólar hoje no mundo em relação a ele perder valor perante as outras moedas é um tema. Esse discurso do presidente hoje na China e todo o movimento que a China vem fazendo para fortalecer as parcerias comerciais e tirar a relevância do dólar nas transações é outro tema. Eu falo o seguinte, eu trabalho no mercado financeiro há 25 anos. Eu já vi de tudo, crise, terrorismo, pandemia e tudo mais. O dia que acontecer uma caca no mundo, como foi a pandemia, como foi o terrorismo de 11 de setembro, como foi a crise de 2008, e o mundo não correr para o dólar e para ativos dolarizados, a gente começa a se preocupar. Porque agora que está tudo bem, está tudo muito bonito, é muito fácil falar. A hora que dá um pânico e todo mundo fica com medo, qual que é a primeira moeda que vai todo mundo para cima dela? É o dólar. Por quê? Confiança. Moeda é confiança. Aí eu pergunto, você vai confiar no americano ou no chinês? No americano ou no russo? Enquanto isso não mudar, o discurso é livre, falem o que quiser. A hora que a porca aperta o rabo, se não correrem para o dólar, aí eu vou falar, opa, alguma coisa mudou. Mas por enquanto, eu acho que é tudo da boca para fora, que honestamente estamos numa guerra fria novamente. Só trocou a figura. Estados Unidos e Rússia, agora é Estados Unidos e China. Isso já está acontecendo. E a China tem o direito de fazer o que ela quer. O mundo que vai responder. Eu não vejo o dólar perder essa relevância de reserva de valor e de segurança. Mas, vindo de presidente do Brasil, chinês, russo, colombiano, desculpa, eu não tenho nenhum medo da importância do dólar no mundo e continuo afirmando. Dólar vai ser dólar na minha geração, na dos meus filhos, nas dos meus netos e por aí vai. Como é que tá lá fora o sentimento do americano? O americano ele Estavam tá, noticiando muito isso lá, né? sim, sim. Mas o americano ele tá muito mais preocupado com um negócio chamado inflação que ele não conhece do que com medo de perder as coisas, a relevância que ele tem no mundo. A gente tem um componente democrata hoje no poder que atrapalha. Porque o democrata ele está muito mais focado em temas que não são relevantes. Você vê o Biden e o staff dele não falam disso, mas estão falando de energia verde, do problema dos gêneros que tem nos Estados Unidos, mais problemas internos. E os Estados Unidos, como um todo, tem um problema muito sério que é a inflação. O americano não sabe lidar com isso e a gente vê lá isso, o que está acontecendo. A situação lá está muito complicada para o americano normal, que é um cara que viveu a vida inteira com essa geração, principalmente com juros baixos. O americano vive endividado, ele se alavanca bastante. E agora a gente está vendo um Banco Central subir juros já na casa de 5%, por mais que os dados essa semana deram uma aliviada. Provavelmente, usando o discurso do Roberto Campos ontem, vamos para 5,25 para ele poder parar, vai dar mais uma dose do remédio e vai ficar por um longo período. O que isso faz? Desacelera a economia. Desacelerou a economia, desemprego começa a aumentar. Veja o jobless claim de hoje, os pedidos de seguro-desemprego já veio muito acima do esperado, 238 mil pedidos, a coisa está começando a subir. Endividado, desempregado, vindo de uma pandemia, é a receita para o problema que os Estados Unidos vai ter que lidar. Então, acho que o foco é muito mais interno do que falar, deixa o chinês falar, deixa o outro falar, porque o americano ainda não sente isso. Ele está assim, cara, tá tudo ficando caro aqui, eu tô ficando sem dinheiro. Isso que me preocupa, né? Exatamente. E acho que quando a gente volta aí, né, para esse tema, falando principalmente de China, é só você lembrar que a China, né, depois dos Estados Unidos, é o país que tem mais reserva em dólar do mundo. Então, não adianta, né, você querer achar que o dólar perdeu valor e tal, porque a própria reserva dos países de lá também estão assim em dólar, né? Então, acho que esse é um ponto
muito relevante aí, que a gente tem que sempre lembrar, porque o dólar tem o seu valor ali e vai continuar tendo, né? E quando a gente olha para dentro do mercado também americano, né? É muito do que você falou. Eu também já morei lá um tempo, e assim, o americano em si, ele não está muito comparando quanto que vale o dólar aqui em relação ao euro, em relação ao ien ou em relação ao real. Ele está preocupado com a economia dele lá interna, né? E lá o grande problema é a inflação, que tem mais de 40 anos que eles não vivem algo parecido, né?